Portugal e que, na verdade, tem aumentado nos últimos meses. Alguns condutores atingem velocidades acima dos 200, 250 e chegam a atingir 290 km por hora, como vamos ver, aliás, na reportagem, e, claro, põem em perigo outros condutores que circulam em carros ou em motas. O eixo Norte-Sul é um dos locais de eleição para estas corridas e alguns moradores chegam mesmo a queixar-se do barulho. Agora, um pormenor. A questão é que, atualmente, e já falamos nas novas tecnologias, muitos destes condutores e exibicionistas filmam o que vão fazendo e depois colocam na internet. E nós, atentos, na CMTV, no Rua Segura, divulgamos essas imagens. As corridas de rua em Portugal passaram em 10 anos de uma prioridade policial para um problema esporádico, mas que arrasta outras questões de insegurança, principais locais de concentração, zonas metropolitanas de Lisboa e Porto. Atualmente, estes desafios ilegais são uma realidade que incomoda populares e que a polícia tem dificuldade de combater. Boa noite, tudo bem? Boas, tudo bem? Centremo-nos em Lisboa e nos seus acessos. O troço da A1, da A2 e o eixo Norte-Sul são as principais vias escolhidas pelos condutores que todas as quintas-feiras se desafiam. As corridas de motas e carros são feitas das 10 da noite às 2 da manhã e os postos de combustível servem de ponto de encontro. Há aqui muitas viaturas e vocês podiam aproveitar e fiscalizavam os condutores destas viaturas todas. Já estão informados que vinham para cá. Está bem. Relativamente às corridas ilegais, se é que lhes podemos chamar isso, na área da terceira divisão, que é a área onde nos encontramos neste momento, podemos sinalizar o eixo Norte-Sul, o designado IP7, como sendo um ponto em que por vezes poderão ocorrer algumas situações que vulgo corridas ilegais. Os indivíduos, quer de moto, quer de carro, concentram-se em alguns pontos aqui do eixo Norte-Sul, nomeadamente um posto de abastecimento que existe no referido eixo, e em dias que por eles são designados, costumam concentrar-se e então fazer, não lhe vou chamar corridas, mas circular a grande velocidade nesta zona. Na maior parte das vezes o desafio é lançado em fóruns de internet e tem efeito. Apesar de serem ilegais, continuam a chamar dezenas de admiradores e condutores para as estradas portuguesas. Em Lisboa, o eixo Norte-Sul é a via de eleição destes condutores que não poupam o acelerador. Alguns destes carros e motas chegam a atingir os 300 km por hora. Vamos agora ver imagens reais captadas por telemóvel. São filmagens feitas pelos próprios participantes e onde se percebe que a velocidade e manobras arriscadas põem em risco a vida de outros condutores que circulam no eixo Norte-Sul. Olha! Hã? 80. Isso nem vale a pena, eu fecho. A cena passa-se de noite, como é habitual nestas corridas, e o objetivo é chegar primeiro que o carro concorrente. O pessoal está aí para o convívio, concentração de carros, essas cenas assim, mas tudo na boa, para tomarmos um café, conversar uns com os outros. Eu nunca fiz, né? Mas não digo que não haja aí alguns que façam também. Eu sou adepto das corridas, claro que sou, mas gosto de ver um pouco. Isto é uma adrenalina que eu tenho sobre carros e motos. Mudamos de cenário. A ponte Vasco da Gama também é muito procurada por estes condutores ilegais e, de novo, imagens reais. Neste caso, quem vai no interior do carro decide filmar o desafio entre dois amigos. O carro chega aos 200 km por hora, numa estrada onde o máximo permitido são os 100 km por hora.
Adrenalina é a palavra de ordem, mas com ela surge também o perigo. As corridas ilegais põem em risco todas as pessoas que circulam nos troços das exibições. Desde 2010 já morreram 10 pessoas, vítimas de acidentes de viação originados pelo excesso de velocidade destas corridas. As imagens reais que vamos ver são o retrato que este desporto pode trazer sensação de vitória, de conquista, mas também provoca perda e, demasiadas vezes, a morte. Durante mais uma corrida na Ponte Vasco da Gama, um carro descontrola-se e o pior acontece. Quem está a filmar acaba por fugir. O medo não vence o entretenimento. A GNR e a PSP garantem que as corridas estão a ser monitorizadas, mas que é difícil controlar todas as ocorrências. O street racing é crime pela sua condução perigosa e pode levar a pena de prisão. Como mostram as imagens reais, os condutores ultrapassam a velocidade permitida e muitas vezes alteram o motor dos carros para atingirem. Para além dos carros, também as motas competem em corridas ilegais. Alguns dos motociclistas arranjam estratégias para que as matrículas não sejam captadas por sistemas de identificação e captação de imagem. Voltamos à Ponte Vasco da Gama com casos reais. Aqui, o condutor chega aos 290 km por hora, em plena luz do dia. Os números fornecidos pelas autoridades confirmam que estes desafios têm aumentado nos últimos meses em Lisboa. É o regresso de uma atividade ilegal que foi quase extinta no país há quase 10 anos, após uma intervenção policial direcionada e estrategicamente combatida. Hoje existem de novo queixas feitas por parte de moradores incomodados e uma necessidade da polícia atuar para impedir que este movimento continue a crescer. Ora, temos este problema que agora volta às algumas avenidas aqui na zona de Lisboa e noutros pontos do país. Lembro-me perfeitamente como é que foi combatido este problema, de forma, por um lado, direcionada, mas musculada, eu diria. Há mais ou menos 10, 11 anos, e depois houve um declínio acentuado, de certa forma até se extinguiu estes desafios e agora voltam, e principalmente a ser notados por moradores que vivem em prédios junto a estas avenidas que permitem estas velocidades e que acabam por ser incomodados. Na origem a queixas, a polícia tenta fazer alguma coisa, mas isto é trabalho difícil. É trabalho difícil, mas eu reparei pela peça que a polícia não anda distraída. É que, na realidade, há aqui um crime, que é o crime de condução perigosa. Atualmente, a grande maioria das infrações na estrada são contra ordenações, mas continua a haver alguns crimes. O crime de condução sob influência de álcool ou estupefacientes, o crime de condução sem carta e o crime de condução perigosa. O crime de condução perigosa consiste na violação de regras de trânsito de forma grosseira. Por exemplo, as regras sobre velocidade. E o que estes condutores fazem, na generalidade dos casos, é exceder muito largamente os limites de velocidade, praticando uma condução perigosa que cria perigo para a vida, para a integridade física de outras pessoas, incluindo os outros corredores. Ora bem, portanto, para além do plano preventivo, deve haver também o plano depois de instauração dos processos crimes, com a perseguição pelo crime de condução perigosa, que é uma das formas mais eficazes de garantir que eles não voltam a repetir a façanha. Porque, na realidade, se começarem a ser condenados nos tribunais criminais, a pena é uma pena de prisão, até 3 anos, mas, enfim, depois de reincidirem, pode vir a ser aplicada uma pena de prisão efetiva, começarão a pensar 2 vezes. Porque, na realidade, não podemos transformar o espaço público, que é um espaço destinado aos cidadãos, em espaço de corrida. O que é que está a acontecer aqui?
é a redução do espaço público, Miguel. A redução daquele espaço em que todos nós temos o direito de andar tranquilamente. Quando estes senhores ocupam uma autoestrada, ou seja o que for, com uma corrida privada particular, estão a subtrair à população esse espaço público. E estão realmente a conduzir de forma perigosa, criando um perigo que até pode atingir terceiros inocentes. Portanto, é absolutamente inaceitável e aqui o bom é cortar o mal pela raiz, atacar o fenómeno logo quando ele começa a surgir. Até porque existem identificados pelo menos 10 mortos ligados a este tipo, nos últimos anos, a este tipo de corridas. Portanto, estamos a falar efetivamente de algo muito perigoso, como aliás vimos nas imagens. Mas depois há essa preocupação das autoridades, mas depois na prática não é fácil porque, por um lado, é preciso identificar quem são estas pessoas. E agora pergunto-lhe, só é possível deter durante um flagrante? Portanto, se alguém vir e denunciar alguém, mas a polícia não detectar, só vir, por exemplo, quem está a fazer uma corrida, estes rapazes de moto e de carro, parados numa estação de serviço, por exemplo, o que é que a polícia pode fazer a não ser... Pode, porque o flagrante delito na lei penal portuguesa, no Código de Processo Penal, abrange as situações de flagrante delito propriamente dito, quase flagrante delito e presunção de flagrante delito. Isto é, se encontrarem as pessoas numa estação de abastecimento depois de terem feito a corrida, podem tê-las em flagrante delito. Imediatamente a seguir à prática do crime, continua a haver flagrante delito. Mas, se as pessoas forem detidas, por hipótese, não é muito viável, por particulares que chamem as forças de segurança, continua a ser flagrante delito. Portanto, o flagrante delito é muito mais amplo do que as pessoas pensam. Não é preciso fixar aquele instante exato em que estão a correr. Muito bem, é um dado importante, até porque em reportagem já nos disseram isso em defesa. Para já vamos ter de avançar para uma reportagem onde 5 homens armados assaltaram na madrugada de hoje um bar